Eu te sinto fluindo em mim, Santo Espírito, vem e enche-me, vem e enche-me. Amor e graça enche minha alma. Tenho sede de tua presença, ó Deus. Vem e enche-me. Senhor, que tua graça lave-me de todo pecado. Enche-me com teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença. Eu te sinto fluindo em mim, Santo Espírito, vem e enche-me, vem e enche-me. Amor e graça enchem minha alma. Tenho sede de tua presença, ó Deus. Vem e enche-me. Senhor, que tua graça lave-me de todo pecado. Enche-me com teu amor outra vez. Te preciso, te quero, amo tua presença. Te preciso, te quero, amo tua presença. Amém. Amém. Boa noite a todos, boa noite a você que está nos acompanhando aí, ou pelo Facebook, YouTube. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, Vini. Boa noite, pastor. Muito bom começarmos uma semana, apesar de ser ontem para nós, hoje, na presença do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome, e nesta noite, podendo falar com você um pouco da porção da palavra do Senhor. Antes de tudo, eu quero que você deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para que a palavra do Senhor chegue a quem deve chegar. Com certeza você deve ter muitos grupos no seu WhatsApp para que você possa então divulgar esse trabalho. Nós nesta noite queremos falar algo sobre os dias maus, mas que o Senhor continua no controle. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia, nós ainda estamos vivendo dias difíceis, dias com situações muito complicadas, famílias sendo dilaceradas por mortes de entes queridos, mesmo assim pessoas que perderam o emprego, estão perdendo o emprego, enfim, tantas coisas acontecendo, mas nós precisamos acreditar e continuar crendo que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, é um motivo de você ficar conosco até o final desta live, ou você que vai começar a assistir esse vídeo agora. Então, você continue aí, continue divulgando, continue compartilhando,
continue sendo um instrumento nas mãos de Deus para a vida daqueles que o Senhor está colocando na sua mente agora. Nós vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor e ao retornar nós já vamos entrar na ministração da palavra. Vamos lá, Marquinhos? Vamos lá. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, só tu conheces, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, só tu conheces, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Amém. Amém. As musiquinhas animadas hoje, não? Hoje tá bom, né? É isso aí, gente, que Deus possa estar sempre moldando aí o nosso coração e reacendendo, né? Sempre, se é que a gente pode falar assim, a nossa fé, a nossa esperança, até mesmo a nossa vontade de estar na presença dele, né? E tem algumas músicas que nem eu sempre falo, né? Que às vezes elas são antigas, mas reaparecem na vida da gente, e essa próxima canção é uma delas. O nome dela é Senhor e Rei. E eu peguei até o hábito de, às vezes, eu estar andando na rua, né? E quando acontece alguma coisa que vem contra aquilo que eu estou vivendo, eu falo: o Senhor é Deus e Rei, governa sobre o universo. Não é sobre aquilo que as pessoas falam, aquilo que o chefe, sei lá quem. É o Senhor que governa o universo, que está acima de todos e de tudo, né? E é esse Deus que nós temos o prazer de estar aqui, mesmo na nossa correria, né, pastor? E
e separar um tempo para estarmos aqui. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós,
ó Santo Deus, ó Santo Deus. Amém. Que esta possa ser uma verdade e que o Senhor continue habitando no nosso meio. Jó, capítulo 14, 7, 8 e 9. Esse é o texto que o Senhor me deu para que pudéssemos conversar então um pouco sobre em dias maus, Deus continua no controle. Jó, capítulo 14, 7, 8 e 9, na versão transformadora, diz assim: até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro da água, voltará a brotar e dar ramos, como uma planta nova. Todos nós conhecemos, pelo menos um pouco, a história de Jó. E nós sabemos que ele foi um servo fiel, temente ao Senhor, que vivia integramente ou integralmente para o Senhor. E isso causou no nosso inimigo, em Satanás, algo furioso. Até que um belo dia, Satanás conversa com Deus e fala que ele poderia então fazer algo na vida de Jó para ver se Jó blasfemaria contra Deus. E Deus aceitou o desafio. Mesmo sabendo que Deus é acima de tudo, Deus falou: você pode fazer o que você quiser na vida do meu servo, porém, não mate ele. Ok, topou então, e ali deu sequência. E ali, desculpe a expressão, mas o inferno veio na vida de Jó. Jó perdeu todas as coisas. Perdeu tudo a ponto de pegar caco de telha e raspar a sua pele de tanto que ele não suportava mais. Jó viveu dias maus, mas Deus nunca saiu do seu trono e ele nunca perdeu o controle na vida do seu servo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que se eu, Marquinhos, o Vini ou você estamos vivendo dias maus, nós não precisamos fazer nada, a não ser buscar ainda mais o Senhor. Não fazer nada quer dizer, eu não preciso ir até a casa do Marquinhos ou do Vini ou na sua e ficar blasfemando contra pessoas. Olha, mas o fulano fez isso. Olha, mas este fez aquilo. Olha, mas isso ou aquilo outro. Não, isso não vai adiantar. Mas o que adianta é quando eu dobro os meus joelhos e em secreto eu falo com Deus. Você pode sim, nós temos amizade, nós três, e até com você talvez aí que está nos acompanhando agora, e podemos conversar sobre muitos e diversos assuntos. Mas existem assuntos, preste atenção no que eu vou falar, existem assuntos que você só deve tratar com Deus. Por mais amigo íntimo que você tenha, nunca e ninguém será mais do que o seu próprio Senhor. Nós estamos vivendo dias maus, como eu falei lá no início. Nós estamos frente a uma pandemia. Nós estamos frente ainda a pouca mobilização. Quer dizer, nós ainda não temos 100% de abertura de tudo. Nós não podemos fazer o que nós fazíamos há 2 anos atrás. Nós temos que ter cautela. Nós temos que ter cuidado. Por isso usamos máscara. Por isso estamos fazendo tudo. Temos álcool em gel, estamos distanciados. Mas nós precisamos entender que o Senhor continua no controle, o Senhor está na sua soberania. Tudo está na palma da sua mão. Planos foram desfeitos, compromissos foram adiados, eventos foram postergados, enfim, tanta coisa aconteceu neste 1 ano e meio. Mas
muitas pessoas ainda perguntam: e agora? Como será a volta de tudo? Diante de tudo isso, nós precisamos entender o que o texto acabou de nos dizer, principalmente o versículo 8 e 9. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra, e nós vamos envelhecer nesta terra, e o tronco esteja podre. Aqui na nossa cidade, infelizmente, essa semana, uma árvore bicentenária praticamente morreu. Ela se partiu ao meio. E era uma árvore frondosa, era uma árvore linda que quando aqueles algodões, né, ficava lá, enchia aquela árvore de branco, ela ficava linda. Mas o versículo 9 diz ainda: com o cheiro da água. Que água é essa, pastor? A água normal que eu tomo? Não. Esta água é aquela mesma água que Jesus oferece para aquela mulher frente àquele poço e fala assim: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Eu tomo água meio que de 5 em 5 minutos. Mas eu tenho uma água que quando eu tomar, eu jamais terei sede. A água que Jesus Cristo me fornece. E ali, continuando, o versículo 9 fala assim: voltará a brotar. A árvore, ela voltará a ter vida, dará ramos e plantas novas. E isto é maravilhoso. Por quê? Porque é o Senhor controlando tudo na nossa vida. Então, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de tudo. Mas talvez você não esteja ainda suficientemente compreendendo o que está acontecendo. O salmista diz no capítulo 93, 1 e 2 assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Seu trono permanece desde os tempos antigos, desde o tempo eterno. Tu existes, Deus, desde a eternidade, porque Deus é Deus. A certeza de que o Senhor controla e sustenta todas as coisas me ajuda e te ajuda a seguirmos e vivermos esses tempos difíceis. Por esse motivo, nós podemos descansar, aceitar que o Senhor está no controle de tudo. Outro texto muito pertinente é o que Paulo escreve aos Romanos, dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós aqui estamos num propósito. Mas qual o seu propósito? O que você tem ainda para oferecer? Ontem, na minha ministração, no culto à noite, eu falei que nós fomos chamados não para ficarmos sentados nos bancos de braços cruzados. Todos nós fomos chamados para trabalhar. Avançar o reino é isso. Eu, Marquinhos, Vini, você, todos nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos avançar. Nós precisamos trabalhar para que pessoas sejam alcançadas. O problema é que nem todos serão alcançados. Por quê? Porque isso é predeterminação de Deus. Deus, quando fez tudo lá em Gênesis 1 e 2, e logo em Gênesis 3 entra o pecado na humanidade, ele sabia quem viria até ele e quem o refutaria, quem não o aceitaria, quem não o seguiria. Então, há uma passagem de Paulo ensinando à igreja que nós também devemos ter ciência de não dar pérolas aos porcos. Não é isso? E esta passagem mexe muito comigo, porque muitas vezes nós estamos, aspas, perdendo tempo com aqueles que não querem nada com nada. Então nós precisamos investir tempo em quem quer ser investido. Você precisa dar oportunidade àquelas pessoas que querem uma nova oportunidade, porque infelizmente tem pessoas que ficaram paradas no tempo. Ficaram paradas
achando que aquilo que acontecia há 50, 60, 100 anos atrás, hoje é da mesma forma. Não. Nós estamos numa era digital, quer queira, quer você não queira. Eu era muito contrário a tudo isso, mas hoje eu vejo a necessidade de que isso é sim uma ferramenta de Deus, de que nós podemos alcançar o mundo, e não só Itapeva, e não só o Paraná, e não só o Mato Grosso, e não só o Brasil, mas o mundo a gente pode alcançar. Você já parou para perceber isso? Nós estávamos aqui antes de entrarmos ao vivo, como o Marquinhos bem falou, a tecnologia é maravilhosa, porque eu já avisei muito mais pessoas do que quando eu pegava meu telefone, né, aquele de discar ou de tecla, para falar. Eu teria que ter muito tempo para falar com o Marquinhos, para falar com o Vini, para falar com cada um de vocês. Mas hoje, o Senhor nos dá esta ferramenta. O Senhor nos dá esta ferramenta. E nós conseguimos alcançar, então, as nações, para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos continuar crendo que Deus está fazendo o melhor para nós. Então, por favor, não permita deixar de seguir o Senhor. Não se permita dar ouvidos à voz do inimigo. Talvez você esteja sendo como Jó, que tiraram tudo de você, que arrancaram quase tudo de você, mas não tiraram a sua fé e a sua vida. Foi isso que Deus falou para Satanás. Pode fazer o que quiser com o meu servo, mas não tire a sua vida. Automaticamente, não tirar a vida é não tirar a fé de uma pessoa. Então você tem que ter compreensão do que você está lendo. Ao cheiro das águas brotará. Se não me engano, tem uma canção assim, né? Que me veio à mente agora. Então, muitas vezes você está, talvez, dando murro em ponta de faca. Você está querendo que seja do seu jeito, mas não é do seu jeito. Não é do meu jeito. É sempre do jeito e da forma que Deus quer. Porque a forma dele e o jeito dele é muito mais fácil e é muito melhor do que a minha forma, do que o meu jeito. Eu faço tudo errado, meus irmãos. Você faz tudo errado, porque nós somos homens. Então, por este motivo, o Senhor Deus enviou Jesus Cristo. Por este motivo, Cristo veio e pagou na cruz, com a sua vida. Pagou um alto preço para me salvar e te salvar. Pense nisso. É claro que se você vier para o reino dos céus, ainda as coisas ficarão difíceis. Ou pior, ficarão ainda pior do que eram. Porque aí você está honrando o nome de Cristo. E creia numa coisa, se você honrar o nome de Cristo aqui nesta terra, Deus vai te honrar no dia do juízo final. É verdade, pai, o Marcelo, o acusador vai falar que o Marcelo fez isso, aquilo e mais aquilo outro. Deus, Jesus Cristo vai falar para Deus, é verdade, Senhor, meu pai. Marcelo fez isso, aquilo e aquilo outro, mas um dia, perceba, um dia o Marcelo entregou a vida dele para o Senhor, confessando a nós três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso eu quero te desafiar nesta noite. A primeiro, não se render, não ficar prostrado, não ficar parado. Pelo contrário, se arrependa dos seus pecados, busque uma igreja confessional, uma igreja que prega a verdade, não uma igreja que fala de heresias, que você, se você vier, você vai ter isto, se você fizer aquilo, você vai ter aquilo outro. Não, isso não é igreja verdadeira. A igreja verdadeira mostra como nós devemos nos portar nesta terra. Então, através dos ensinos bíblicos, fiéis às Escrituras Sagradas, nós temos disposição em enfrentar toda e qualquer adversidade que estejamos passando. Você pode estar passando uma crise muito grave agora.
neste exato momento. Mas eu quero falar para você que, em nome de Jesus, se você buscar o Senhor agora, nesta noite, o Senhor vai dar uma solução para o seu problema. Isso não é profetada, isso é bíblico. Porque quando a Bíblia diz que eu devo buscar o Senhor em oração, me arrependendo e entregando a minha vida, Ele mais o fará, e aí eu serei mais que vencedor. Pare e pensa. Eu não estou falando aqui que se você vier para Cristo, você vai ter um carro zero, você vai ter uma mansão e vai ganhar 50 mil reais por mês. Não, não estou falando nada disso. Talvez o Senhor tenha um plano assim para a sua vida, mas isso é plano de Deus, não meu. E isso é mérito seu, por suas ações. Se você estudar, se você se dedicar, se você pegar com afinco, você será muito bem sucedido. Eu falei já há um tempo atrás do Silvio Santos, não falei? Veja a história do Silvio Santos. Ele não nasceu dono do SBT, pelo contrário. Ele era aquele vendedor de rua, que com as suas oportunidades ele foi crescendo. Hoje as pessoas olham muito a teologia de coaching, a teologia de que se você fizer você vai conseguir. Mas e a teologia bíblica? O que ela nos diz? Ela nos diz que todo aquele que vier ao Senhor, Ele não vai lançar fora. Pelo contrário, Ele vai pegar toda a sua carga, vai tirar das suas costas e vai colocar na dele. E aí sim você vai começar a caminhar. E aí sim você vai começar a crescer. E aí sim você vai começar a prosperar. Olha que diferença. Isso é prosperidade. Prosperidade espiritual. Talvez o Senhor tenha para você prosperidade financeira. Talvez. Até porque precisamos de pessoas muito bem sucedidas e muito bem abastadas para investir no reino de Deus. Eu amo muito a trajetória do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele foi honrado com muitas vezes na área financeira para poder fazer tudo o que ele fez, a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. Tudo o que os apóstolos fizeram chegou até nós. Então isso foi direcionamento do Senhor para nossas vidas. E hoje o Senhor está nos dando uma ferramenta chamada internet para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. E eu quero chegar ao final aqui desta mensagem, desta ministração, desta devocional. Não perca tempo, não deixe para amanhã. Amanhã talvez seja muito tarde. Então entregue a sua vida para o Senhor. Confie nele, o mais ele fará. Eu tenho plena certeza e tenho fé, por mim e por você, que se você fizer isso hoje, se você fizer isso agora, a sua vida será diferente. A sua trajetória será diferente. Talvez você não tenha visto, mas acho que foi semana passada ou na retrasada o Marquinho deu um testemunho. Acesse aí, ou Igreja Presbiteriana Central, ou PR Marcelo Vinícius, e assista o testemunho dele. Foi breve, mas foi impactante. Talvez você esteja amparado em algumas muletas que não te deixam seguir à frente. E eu não estou falando de deficiência física, eu estou falando de deficiência espiritual. Porque a deficiência física, talvez, para aquela situação não tenha cura realmente. Mas, para aqueles que têm deficiências espirituais, ainda tem solução. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus está no seu trono de graça e glória. E Ele está esperando você, a mim, ao Marquinhos, ao Vini, a cada um de nós, o buscarmos. E quando o buscarmos, nós seremos atendidos. Então, eu quero repetir o texto para encerrar. Porque há esperança para a árvore. Há esperança para aqueles que, mesmo cortados, ainda serão renovados. Eles não cessarão. Pelo contrário, você pode até envelhecer na terra. Você pode até ter os seus troncos, perdidos, podres. Mas ao cheiro das águas brotará e você dará novos ramos,
e você frutificará novamente. Pense nisso. E eu espero em nome de Jesus que esta semana você seja tremendamente impactado e abençoado com a palavra do Senhor. Busque a Deus todo dia, leia a palavra do Senhor todo dia. Pastor, eu leio, mas não entendo. Peça ao amado Espírito Santo, me dê compreensão para entender o que o Senhor quer me transmitir. Fale com Ele, busque a Ele, e só a Ele você terá as suas respostas. Eu tenho plena certeza disso, porque nós aqui temos tido respostas através das nossas orações. E eu creio que muitos de vocês que estão nos acompanhando são provas vivas de que Deus responde às nossas orações. Por isso, não fique parado. Se você pode, volta a falar, vá para uma igreja, busque uma igreja que prega a verdade, que vive a verdade. Busque, não fique parado, faça a sua parte. Lembram-se da passagem do amigo de Jesus que havia morrido há 4 dias, Lázaro? E o Senhor se desloca de um lugar até onde ele está sepultado e diz, removam a pedra. Eu tenho que fazer a minha parte. Lázaro, vem para fora, porque Jesus faz a parte dele. E isso é maravilhoso. Deus te abençoe. Deus te glorifique e te multiplique em tudo aquilo que você precisar. Mas antes, você precisa fazer um ato e que isso vai se tornar público lá na frente, que é entregar a sua vida ao Senhor. Então confie nele, que o mais ele fará na sua vida. Que o Senhor continue a te abençoar. Mas não saia daí. Você tem a oportunidade de ainda, se você não curtiu ali, colocar aí, se você está principalmente no YouTube, você é só descer a telinha, tem um joinha ali, você pode dar o seu joia, o seu gostei. Se você não gostou, você também tem a liberdade de dizer que você não gostou. Isso é liberdade. Então que você possa fazer isso, porque isso nos ajuda a chegar para o maior número de pessoas. Nós vamos ter mais uma canção e logo em seguida vamos falar e orar com você. Vamos lá, Marquinhos? Mas antes, eu tomo uma água e você fala. O pastor mencionou algumas coisas, né, sobre a gente pedir e o Senhor atender. E eu quero aqui, sempre que eu sentir, passar alguns testemunhos, né? E esses tempos atrás, alguns meses aí, eu estava com um primo meu e uma situação muito difícil. Ele trabalha com eventos e a pandemia foi uma rasteira para ele, né? Porque quem trabalha com eventos ficou desprovido da noite para o dia. Sim. E a gente conversava, e até hoje a gente conversa muito, e eu estava numa fase um pouco diferente da dele, e isso acabava um pouco me constrangendo, porque eu estava terminando a minha casa, muito suor, muita luta, muitos anos de economia. E aí a gente conversando, e eu falei pra ele, eu falei, Ju, a gente tem que tomar cuidado com o que pede pra Deus, porque Ele pode fazer. E eu tenho certeza que, assim como ele mesmo falou, eu tenho falado muito mais com Deus. Puxa. E se vocês verem, ele não me fala detalhes da vida dele, até porque tá tudo certo. Mas a virada que Deus fez na vida dele. Amém. E eu consigo enxergar que é para melhor. Então, eu repito para você, ore a Deus e tome cuidado, porque Ele pode fazer. Deus fez muitas vezes na minha. Fez na vida da minha família. Fez para amigos. E eu sempre falo que eu não sei o que acontece, mas eu falei esses dias do emprego, né? Que eu saí do emprego, entrei em outro e tal. E foi mais ou menos assim. Eu entrei na minha casa no dia que nós terminamos, eu coloquei o meu primeiro pé na casa e eu falei, Senhor, o Senhor me deu muito mais do que eu pedi. Mas agora projete uma saída do banco. Sim. Eu não quero mais trabalhar lá. No outro dia, as coisas começaram a acontecer. Alguns amigos ligaram e
Já foi acontecendo uma negociação para eu ir para um outro trabalho. Amém. Então, esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Como que eu falo não quando o pastor Marcelo me chama para vir aqui? Vamos lá tocar? Não vou. Não consigo falar não mais. A não ser que não dê, né? Tem família, tem outras coisas, mas pare de falar não pro Senhor. Né? E comece a falar sim, comece a frequentar a igreja. Quebra orgulho. Amém. Aqui só tem, se eu estiver errado, depois o Marcelo me corrige, mas só tem gente podre igual eu. Verdade. Vem aqui. Se você se considera um cara podre igual eu, vem aqui. E Deus vai fazer. Né? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante, que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante, que todas as outras, Senhor, que todas as outras, para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua voz seja mais ouvida,
Sempre, né? Meus irmãos, é muito bom poder estar com amigos e fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer. Você pode ter certeza que mesmo em meio à correria, o Vini tem os compromissos dele, o Marquinhos chegou em cima da hora com os compromissos dele e nós estamos aqui sempre prontos a servir a você, mas principalmente em primeiro lugar ao reino de Deus. Então você faz parte da nossa história, da história da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva, que nos dá essa condição, essa ferramenta para chegarmos até você. Antes do Vini falar os nomes e quem colocou aí no Facebook e YouTube, Vini, eu vou falar da minha página lá no Facebook primeiro, pode ser? Então eu quero dar aqui o boa noite ao Cláudio Manuel, meu amigo, que é daqui de Itapeva, mas mora há muitos anos lá em Sorocaba. Deus abençoe sua vida, Cláudio. A Marisa Melo, Deus abençoe a sua vida. Nilza Cardoso, que hoje está morando em Itajaí, Santa Catarina. Ela, o Márcio, a sua filhinha e seu filho. Deus abençoe vocês aí. Diclei Domingues, que eu conheci ontem na igreja de Sengés, então já está aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Diclei. E a minha ovelha lá em Taquarivaí, a Kete Ferreira. E a minha outra ovelha, que eu considero a minha outra ovelha, Edna Ribeiro. Deus abençoe vocês. Vamos lá, Vini? Vamos lá. No Facebook, o Márcio Turiani estava acompanhando a gente aqui. O famoso Zico. O famoso Zico. O Joia. Júnior Oliveira deixou aqui boa noite, graça e paz, Deus abençoe. Amém. Boa noite, E Júnior. a Loide Cardoso também estava aqui acompanhando a gente. Amém. No YouTube, a Cleia, boa noite, que Deus abençoe a palavra de hoje. Amém. A Maria José Delfim, boa noite a todos e todas. Boa noite. A Maria José é uma conhecida nossa, amiga, irmã, que participa conosco da reunião de sexta-feira. Ela mora lá em São Paulo. Deus abençoe, Maria José. Aí aqui um boa noite da família do pastor Marcelo. Opa! Boa noite a todos lá. A Cleonice Miso deixou boa noite. Amém. O Weber, aqui é o Weber de Cuiabá, boa noite a todos, que Deus abençoe. Esse é bom, esse não falta, né? Esse é fiel aqui a live. Eber, Deus abençoe sua vida, a Salete, a Laís e a Larissa, meus queridos amigos virtuais lá de Cuiabá. A Carla Cardoso, boa noite, queridos. Hoje quero agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Amém. Uma abençoada semana para todos nós. Minha irmã lá em Curitiba, Deus abençoe ela, o Rodrigo. A Leila Monteiro Duarte, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, dona Leila. A Rose Pulpo, boa noite, Marcelo, Marquinhos e Vini, que Deus continue abençoando vocês, que a palavra encontre vidas nessa noite. Abraços. Amém. Minha sogra, dona Rose, Deus abençoe. O Renê e a Lisa, boa noite, graça Boa e paz, noite. estavam aqui acompanhando a gente. Os irmãos, o Renê de Taubaté e a Lisa, se não me engano, de Atibaia. Deus abençoe a vida de vocês. Aí também participam comigo toda sexta-feira no tempo de oração. Então aqui Obrigado. com a gente também várias segundas-feiras. Isso. A Enelcina Rodrigues, boa noite, pastor Marcelo, Marquinhos e Vini e todos os irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós. Sou grata a ti, Senhor, por esse imenso amor. Glória a Deus. Eneucina, nossa querida irmã virtual também, lá de Primavera do Leste, lá em Mato Grosso. Deus abençoe sua vida. A Dona Graça, boa noite, pastor Marcelo, Marquinhos e Vini, que Deus abençoe sempre vocês. Amém. A Regina Célia, graça e paz. Graça e paz, Regina. Boa noite, dona Graça, antes, né? A Dona Graça ainda comentou que Deus abençoe sempre vocês que nos transmitem a palavra de Deus. A nós todos. Aí o Luiz Gustavo comentou aqui, ó, amém, irmãos, Deus abençoe todos. Um ao vivo muito abençoado, graças a Deus. Amém, Deus abençoe. O Luiz Gustavo, que depois eu vou falar aqui, é filho do Luiz Souto, lá de Opa, ó que legal, joia. Murilo Zacarias, Deus abençoe muito a vida e família de vocês. Lá de Sorocaba? É? Deus abençoe, Murilão. A Iris Palma, boa noite, irmãos. Boa noite, Iris. O Antenor Lino, boa noite a todos, especialmente ao meu irmão Luiz Souto de Taquarivaí. Um abraço da IP Maranata de Santo André. Nosso querido irmão Antenor, que nos visitava lá sempre em Taquarivaí, mas por conta da pandemia
está nos assistindo só virtualmente, mas que o Senhor continue abençoando a você e a Igreja IP Maranata lá em Santo André. Aí o Luiz Souto comentou aqui, boa noite, pastor e irmãos do louvor. Aí ele perguntando, como foi o culto ontem em Sengés, pastor? Aqui estava tudo bem. Que bom, amém. Lá também deu tudo certo, para a honra e glória do Senhor. Aí ele comenta aqui, a live foi acompanhada pelo meu filho Luiz Gustavo em Sorocaba e Joia. pelo meu irmão Antenor em Santo André. Graças a Deus, amém. Amém. Continue sendo abençoados. A Elizabeth Carvalho deixou aqui um Deus abençoe, acho que falou que a internet dela não estava colaborando muito hoje. Sim, a minha ovelha lá também de Itaquarivaí. A Maria José Delfim comentou, no Senhor encontramos amparo, esperança, confiança. Voltamos à oportunidade de perceber com todo o amor que recebemos do Pai. A renovação da fé é de cada um de nós. Gratidão por suas palavras, pastor. Amém, Deus abençoe. A Leila Monteiro deixou um amém aqui. É Flavinha. Deus Opa. abençoe sempre através da vida de vocês. Deus falando sempre através da vida de vocês. Amém. E ela ainda pediu, peço que orem pelo meu retorno às aulas, que Deus continue me capacitando e dando sabedoria em meu trabalho, que seja um semestre de grandes bênçãos. Amém. Vamos continuar orando, sim. Aí a Emanuele Santos comentou aqui um amém, deixou boa noite também. Deus abençoe, Emanuele. Tem mais um aqui Vamos no lá. Facebook, o Tércio Monteiro. Também estou assistindo, sou irmão da Leila Monteiro. Opa, Aqui Deus acompanhando a abençoe. gente Amém. no Facebook e foi isso. Puxa vida, tanta gente hoje, tantos comentários, né, para honra e glória do Senhor. Nós queremos sempre agradecer a Deus em primeiro lugar. Deixa eu tirar aqui que é complicado. Nós queremos sempre agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Porque se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Eu também tenho um testemunho, mas não vou falar hoje. Quando eu fui convidar o Marquinhos pela primeira vez para ele começar a caminhar comigo. E eu achei assim, puxa, esse rapaz nem vai dar bola para mim. E hoje ele é uma bênção na minha vida. Então, assim, nós precisamos crer que a vontade do Senhor sempre é soberana, né? E se nós estamos juntos é porque o Senhor tem algo por fazer, por nos usar juntos. E aí o Vini veio também através de um convite e está somando com a gente. Isso é maravilhoso, né? Então nós fazemos amigos nessa caminhada cristã. E a você, que sempre está conosco, nos trazendo palavras de incentivo e de conforto. Nós pedimos uma única coisa, continue a orar por nós. Por mim, pelo Marquinhos, pelo Vini, por esta igreja, pela nossa denominação, para que a gente consiga alcançar muito mais vidas. Porque este é o verdadeiro propósito. Este é o verdadeiro objetivo. As amizades, elas são importantíssimas nas nossas vidas. Mas mais importante é o amor do Senhor para com todos nós. Por isso, permaneça firme. Nós vamos orar por você, por nós aqui, para que o Senhor continue a nos direcionar. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta hora. Muito obrigado, Senhor, porque tantas pessoas participaram, deixaram aí registrados, ó Deus, o que elas estão passando. Pai, nós somos gratos em primeiro lugar porque o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pela nossa família, a nossa família da fé, porque nós conseguimos chegar a tantos lugares, ó Deus, que nós nem imaginávamos. Obrigado pela Igreja Presbiteriana Central de Itapeva por existir e ela ter 142 anos de história. Obrigado por nos dar esta ferramenta tão abençoada e abençoadora que é a internet. Obrigado a Deus por sermos um pouco relevantes no nosso meio. Que o Senhor continue a nos orientar, a nos exortar e a nos ensinar como devemos fazer e como devemos proceder. Pai, nós louvamos também, ó Deus, aos nossos queridos e amados que passaram aqui, deixaram registrados, ó Deus, o seu boa noite, a sua fala, ó Deus, e que as pessoas que vierem a assistir, ó Deus, sejam também tremendamente impactadas pela Tua palavra que é verdade, que nos liberta, que nos transforma e que nos renova. Continua conosco, Senhor, nesta semana, porque precisamos de Ti, precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, sê com aqueles que estão enfermos, acamados, ó Deus, estão com diagnósticos, ó Deus, de morte, mas o Senhor pode trazer vida, o Senhor pode dar vida, se for da vontade do Senhor.
Oramos, ó Deus, ainda porque nós estamos no meio da pandemia. Oramos ainda, ó Deus, para que a vacina chegue a todos aqueles que precisam ser vacinados. Oramos por aqueles profissionais da linha de frente, ó Deus, nós não cansamos de orar por eles. Oramos pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos maridos, enfim, ó Deus, pela família da fé, pelos pastores, presbíteros, diáconos, pelas nossas congregações, Chácara Flora, Betânia, Taquarivaí, Ribeirão Branco e todos os nossos irmãos que representam as suas igrejas aqui nesta noite. Pai, continua conosco, continua a estar conosco diariamente, para que possamos sempre te servir com interesse do nosso coração. Que o Senhor continue sendo o centro da nossa vida e nós possamos avançar para o alvo, para morar na cidade celeste, para a honra e glória do teu nome é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu desejo a você uma ótima semana e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos der, em nome de Jesus. Até breve.